Não negue a depressão. Eu sou o Dr. Luiz Guilherme e hoje esse é o tema do vídeo. Roda a vinheta. Oi pessoal, eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas, eu sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje é sobre você não negar a depressão, ou você ou algum familiar. Por que eu resolvi colocar esse título diferente? Porque parece absurdo ou até bobagem, mas essa é uma das grandes preocupações que as pessoas têm e grandes perguntas que as pessoas têm sobre a depressão. Muita gente não acredita que ela existe, muita gente acha que é frescura, muita gente acha que não é nada demais, que é só querer, que é força de vontade, que é falta de Deus, falta de fé. E um adendo, tudo isso que eu falei são frases que eu ouço das pessoas aqui no consultório, dizendo que amigos, familiares já falaram esse tipo de coisa. Então são pessoas que ao momento que você começa a dizer esse tipo de frase, esse tipo de conceito, trazer esse tipo de conceito, você já mostra que você não está acreditando que aquilo é depressão. Então o vídeo de hoje é te explicar que depressão é um transtorno mental, que a gente chama de transtorno mental, mas você pode, se quiser, chamá-lo de doença, ou seja, uma doença que afeta o seu cérebro, levando a mudanças no comportamento, mudanças no seu sentimento e nas suas emoções. Então, sim, além disso, também traz mudanças na sua funcionalidade, tá? Do dia a dia, enfim. Mas é sim, o importante é entender que isso tudo é sim uma doença, tá bom? Então eu quero que você não negue a depressão entendendo esse tipo de coisa. Mas para a gente não negar que ela existe, eu preciso explicar o que de fato é a depressão. Então a depressão é uma doença cujas causas, e aí a gente começa a desmoronar essa falsa crença de que depressão não é nada, de que depressão é frescura. Então, a depressão é uma doença em que ela acomete o nosso cérebro em algumas regiões. Uma é o do sistema límbico, que é o sistema relacionado às emoções, aos sentimentos, ao prazer nas atividades. Ela também, e aí nesse sistema límbico a gente tem, por exemplo, uma região que é a região de memória, a região do hipocampo. O hipocampo, que é uma região que, por exemplo, no Alzheimer é muito acometida, na depressão ela também é acometida, entende? Então é comum a pessoa com depressão ter esquecimento, ter perdas de memória, se sentir mais desatenta, parece que não consegue armazenar novas informações. Então, são sintomas comuns da depressão. Então, o sistema límbico, onde também há o hipocampo, a gente tem a região de amígdala cerebral, que é uma região relacionada a medo, a preocupação, a traumas, que também está ativada no estresse e também na depressão e na ansiedade, por exemplo. Existe um córtex, que é uma outra região do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que também é uma região de controle inibitório. É uma região que, na depressão, ela também está afetada, levando a sintomas também de desatenção, por exemplo, sintomas de mais impulsividade, que pode acontecer em algumas pessoas com depressão. Então, só pegando essas regiões do cérebro que estão afetadas, você já mostra que a depressão é, de fato, uma doença. E como que a gente sabe que essas regiões estão afetadas? Existem vários exames que fazem nos estudos, a gente não usa isso no dia a dia porque até não tem essa necessidade, já que o diagnóstico de depressão é clínico, mas estudos com ressonância magnética neurofuncional mostram essas regiões que às vezes estão muito aquecidas quando não deveriam estar tão aquecidas, ou regiões que elas estão com mau funcionamento quando deveriam estar funcionando adequadamente. E essas regiões são as principais regiões afetadas pela depressão. Além disso, então, além dessa mudança estrutural, há uma mudança química. Sabemos que a depressão ela tem base em 3 neurotransmissores, isso que é a teoria clássica, né? Mas os estudos atuais mostraram que há outros desbalanços químicos também além desses 3. Quais são os 3 principais? A serotonina, a noradrenalina e a dopamina, que elas estão em níveis alterados no nosso cérebro. Mas há outros também. A gente sabe que a depressão ela tem a ver com o BDNF-alfa, que é um fator de crescimento neurotrófico do cérebro, derivado do cérebro, que é uma substância que faz com que melhorem as conexões sinápticas, que faça o que a gente chama de neurogênese, né, que é a formação de novos neurônios. Então,
ela também está alterada na depressão. A gente tem alterações no GABA e no glutamato, também havendo um desbalanço. O GABA mais inibitório, o glutamato mais excitatório, eles também têm esse desbalanço. Há também fatores inflamatórios. Então, muita atenção. Fatores, não precisa lembrar do nome, mas eu vou falar. Fatores como TNF-alfa ou interleucinas, que são fatores inflamatórios, eles também estão alterados na depressão, tá? Então, inflamação, alteração neuroquímica, alteração estrutural no cérebro já é o embasamento para você entender que depressão existe, que depressão é um transtorno psiquiátrico que tem bases fundamentadas. Além disso, percebemos que pessoas com depressão também têm outras alterações. É comum ter outras alterações. Por exemplo, a depressão não tem o estado inflamatório que eu falei, então é comum vermos pessoas com depressão, principalmente aquelas depressões resistentes, que elas têm um aumento de homocisteína. Outras têm um aumento de uma substância inflamatória chamada PCR. Então é comum a gente ver na depressão pessoas com PCR aumentado. Ou seja, mais um embasamento para você entender a depressão e não negá-la. Além disso, percebemos também que alterações em alguns quadros hormonais e de vitaminas também podem gerar sintomas depressivos e ser base de depressão. Alteração de vitamina B12, alteração de ácido fólico. Por exemplo, a vitamina B12, eu normalmente gosto de deixá-la a níveis acima de 400 mg para pessoas com depressão, principalmente essas resistentes, porque sabemos que ela ajuda muito nesse tratamento. Então também tem o ácido fólico, como eu falei, a gente sabe que a vitamina D também está associada, baixos níveis de vitamina D também estão associados, entre outras alterações, tá? Perfeito, sabemos que essas são as causas e quais são os sintomas mais comuns, o que a gente tem na depressão? É comum a depressão ela vir com perda no interesse e prazer nas atividades que a pessoa gosta ou com tristeza. Além disso, há outros sintomas além da perda do prazer e da tristeza. A gente tem diminuição da energia, sensação de que o corpo está muito cansado, de que a pessoa está sem vontade, sem energia, sem iniciativa. É comum alteração do sono, como insônia ou então sono excessivo. É comum vermos às vezes irritabilidade, uma certa disforia. Alteração do apetite também, com aumento do apetite, aumento do peso às vezes, ou até perda de apetite, perda de peso. É comum a pessoa, como eu falei no começo, ter sentimentos de indecisão, de falta de atenção, falta de concentração. É comum até evoluir para pensamentos de morte. E os pensamentos de morte, eles são muito frequentes na depressão. E de modo geral, você pode evoluir o pensamento de morte para uma ideação suicida franca, mas muita gente sente até culpa por estar pensando em morte. E a culpa é um outro sintoma muito frequente da depressão. Então entendo que esses sintomas, eles não são uma criação que a pessoa quer estar assim. Ela não tem esse desejo. São essas alterações químicas que fazem com que o cérebro comece a funcionar desse jeito, ela comece a se sentir dessa forma, tá? Tá bom, doutor. E o que leva o cérebro a funcionar tão erroneamente que leva a sintomas depressivos? N causas. A gente tem traumas na infância, negligência dos pais na infância, violência na infância, abuso físico e sexual na infância ou em qualquer outro momento da vida. A gente tem também relacionamentos familiares muito instáveis, então brigas, mesmo que a pessoa não sofra violência, mas a gente sabe que brigas, famílias mais estruturadas também são fatores. Há também fatores recentes, como crises econômicas na família, crises sociais no ambiente, na comunidade, problemas de relacionamento com o marido, com a mulher, com os filhos, crises no trabalho. Então essas crises de vida são muito frequentes na depressão. Há também a questão genética que a gente não pode excluir. Sabemos que existem genes associados à depressão, primeiro ponto. E além disso, vários genes, aliás, associados à depressão. E além disso, a gente sabe que você viver com pessoas com depressão há maior risco de desenvolvimento de depressão também. Então, há o fator genético e o fator familiar. Então, ter esses dois pontos está associado. Além disso, um outro fator muito associado é dor crônica. Então, pessoas com dores crônicas também têm mais quadros depressivos e pessoas com doenças crônicas, cardiovasculares, por exemplo, também têm mais associação com depressão,
como pessoas pós-infarto ou pós-AVC tendem a ter sintomas depressivos também. Então essas são as causas, o cérebro funciona desse jeito e os principais sentimentos, comportamentos, emoções são os que eu citei anteriormente. Então isso é a depressão. E a depressão leva a perdas funcionais, então a pessoa não funciona direito no trabalho, em casa, no cuidado com os filhos, nos relacionamentos, na socialização, ela não funciona bem consigo mesma, então o sono que não está legal, o apetite que não está legal, ela tende a ter uma piora muito grande da qualidade de vida. E se você como amigo, se você como familiar negar essa depressão da pessoa, você estará piorando ainda mais os sintomas, porque você vai estar reforçando alguns dos sintomas da depressão, como culpa, como indecisão, entende? Então, entendam a depressão, acolham a pessoa com esses quadros para que ela consiga ter uma rede de apoio. A rede de apoio é fundamental no tratamento para a depressão, tá? Então façamos esse papel, tenhamos essa consciência do que é a depressão, de como ela vai cursando, para que você consiga ajudar seu amigo e familiar. E se você viu esse vídeo e sentiu que talvez tenha depressão, talvez seja a hora de você também buscar ajuda, porque o que eu estou dizendo é uma doença, não é falha de caráter, não é preguiça, não é má vontade, não é, tá bom? Bem, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu resolvi fazê-lo justamente como orientação, é um vídeo que eu passarei para os meus pacientes assistirem também, mandarem para seus familiares, porque ele é muito importante, tá bom? Um grande abraço e antes de você finalizar, não esqueça de se inscrever aqui se você gostou, comenta, dá seu like também, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.